Boa tarde, meus irmãos. Você que vai ouvir o quadro Tarde com Jesus nesse dia de hoje, nesse sábado. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus te visite aí agora e repreenda tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem se levantado para trazer perturbação, trazer inquietação sobre a sua vida, sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, o sangue de Jesus tem poder na sua família. Você é do Senhor, amém? Hoje eu quero abordar com vocês um assunto muito importante que está relacionado à vinda de Jesus e os avisos que o Senhor Jesus nos antecipou na sua própria palavra. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo de Mateus, capítulo de número 24. O título desse capítulo é o Sermão Profético, Princípio das Dores. Ele também está escrito em Marcos 13:1 e em Lucas 21, 5:36. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta tarde. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui nesses primeiros versículos, a gente já nota Jesus orientando os seus discípulos que eles tivessem cautela, que eles tivessem cuidado, que eles fossem vigilantes sobre tudo aquilo que Deus irá permitir acontecer nesse tempo. Para o quê? Para que a gente não só para os discípulos Jesus estava dando esse alerta, mas para nós nesse tempo também. Para que a gente não venha nos iludir e deixar-nos se enganar por muitas pessoas que irão se levantar usando o nome de Deus para falar coisas que não é o Senhor que está mandando. E ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, no versículo 6, Jesus já começa a apresentar aos discípulos os sinais. Porquanto se levantará, versículo 7, nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Somente até aqui, meus queridos, eu vou ler com vocês, amém? Até o versículo 14. Se depois vocês quiserem estar lendo o capítulo todo, glória a Deus, fiquem à vontade e leiam para ter o conhecimento. Mas por que eu abri a mensagem de hoje com esse capítulo de número 24 de Mateus? Porque nós olhamos para o cenário do mundo que está acontecendo hoje em dia na terra onde nós habitamos. E a gente consegue entender que aquilo que Jesus falou aos seus discípulos está acontecendo nesse tempo agora. Tudo que Jesus falou aqui, a partir do versículo de número 6 adiante, está se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, pragas, nação contra nação, reino contra reino, perseguição
aos cristãos. O amor de muitos está se esfriando por causa do pecado, da maldade. As pessoas não confiam mais, as pessoas não acreditam mais. As pessoas estão querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Tudo que Jesus nos antecipou de antemão na sua palavra, os nossos olhos humanos, terrenos, estão contemplando. E esses sinais que o Senhor Jesus apresentou aos seus discípulos não são para as pessoas que estão no mundo, são para nós que servimos ao Senhor, para que a gente venha ficar vigilantes, atentos, porque a parábola das 10 virgens nos apresenta um posicionamento de vigilância que o cristão deve ter para subir para a glória. Então nós temos que nos atentar nos sinais, nos avisos que Jesus deixou na sua própria palavra, para que a gente não venha perecer e ficarmos nesta terra quando Jesus voltar para nos buscar. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a gente vê aqui nesse capítulo 14 do Evangelho de João que Jesus está fazendo uma promessa para nós, que ele vai preparar, ele foi, na verdade, preparar-nos lugar. E se ele for e preparar o lugar, ele voltará de novo para nos levar de volta para o céu, para que onde ele esteja, nós estejamos também. Ou seja, Jesus, ele deseja que a gente esteja onde ele está, na glória com o Pai, no céu. Ele deseja que a gente desfrute da eternidade, assim como ele está desfrutando por ter obedecido à ordenança de Deus. Porque Jesus veio à terra, cumpriu o propósito do céu, nos trouxe salvação, mas ele precisou voltar. Porque Jesus ele não veio para ficar na terra, ele veio para trazer salvação para nós. E ele precisou retornar justamente para nos preparar este lugar. E ele diz aqui que ele vai voltar outra vez para vir nos buscar. Por isso que no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que entender, meus irmãos, que a nossa vida cristã com Deus na terra, ela é feita de perseverança, fé, obediência e perseverança, renúncia. Nós sabemos que a vida cristã, ela é acompanhada da cruz. Nós não estamos aqui para viver como os ímpios. Nós estamos aqui, nós somos alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Somos salvos, transformados, libertados. Há um processo muito grande quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Um processo de transformação sobre a nossa vida. Esse processo acontece todos os dias, diariamente. O Senhor nos santifica, nos purifica. Ele aperfeiçoa o poder dele em meio às nossas fraquezas humanas. Então esse processo, ele é contínuo, é todos os dias. Mas vai chegar uma hora que nós precisamos estar e devemos estar preparados. Porque se nós não formos arrebatados na vinda de Cristo, Deus pode nos chamar antes. Pode chegar a nossa hora, o nosso dia de nós partirmos dessa terra. E como é que está a nossa vida? Nós não devemos nos preparar só para o arrebatamento. Nós devemos estar preparados todos os dias, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode nos chamar para a glória. Pode findar o nosso tempo aqui na terra e nós irmos para o céu, Deus nos chamar. Então, por isso a importância de nós perseverarmos e estarmos preparados, santificados. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1, Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa, irmã?
a coroa da salvação. Nós precisamos guardar a nossa salvação todos os dias. Por quê? Porque nós habitamos em uma terra onde a corrupção é grande, a prostituição, a vaidade, os desejos carnais reinam nesse tempo terreno que nós estamos vivendo agora. Então nós precisamos guardar a nossa salvação. Nós jamais podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Mas porque é isso, porque é aquilo, tá diferente, tá isso. Não, irmãos. O crente verdadeiro, fiel a Deus, ele olha somente para o céu. O alvo dele precisa ser o céu. E a sua regra de vida precisa ser a palavra de Deus. Então nós precisamos estar sóbrios, vigilantes, atentos na Bíblia. Nós olhamos para o mundo, nós assistimos os jornais para ter o conhecimento do que está acontecendo e para entendermos que tudo que o nosso rei nos adiantou na sua palavra está se cumprindo para que a gente esteja preparados para subir para o céu. Em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11, está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A nossa escolha diária que andamos com Deus é e precisa ser a santificação. Jesus diz lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos andar ansiosos, preocupados, desesperados por vermos pessoas conquistando coisas que nós ainda não conquistamos. A nossa preocupação não deve ser isso. A nossa preocupação é de estarmos santificados, é de estarmos preparados para subirmos para o céu. Porque, irmãos, tudo que nós lemos aqui no capítulo de número 24 está acontecendo. E se você for para o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação dos últimos dias, do fim dos tempos, você vai ficar abismado do que irá acontecer nessa terra. Esse capítulo de número 24 está referente ao princípio das dores que Jesus antecipou aos discípulos. Jesus falou, eles perguntaram: Senhor, quais são os sinais dos últimos dias, da tua vinda, do que irá acontecer? Então Jesus começa a falar, e Jesus ele fala, que isso são apenas o princípio de dores. Irmãos, se isso é só o princípio de dores, imagine o que vai acontecer na tribulação. Então a mensagem do quadro Tarde com Jesus de hoje é um alerta para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos cumprir a ordenância que o Senhor Jesus nos ordenou na sua palavra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É tempo de pregar a palavra de Deus. É tempo de pregar o amor de Jesus, mas também é tempo de pregar sobre o pecado. Como assim, irmã? Dizer que o pecado nos destrói, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos condena eternamente. Falar sobre o juízo de Deus, sobre o castigo eterno que há de vir, que há de recair sobre todos aqueles que rejeitam o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Deus não enviou Jesus para condenar a gente, para condenar o mundo, para condenar a humanidade. Ele enviou para nos trazer a salvação, mas aqueles que não acreditarem, que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio com o propósito de salvação para nos salvar, esses receberão uma condenação eterna. Então, meu irmão, minha irmã que vai ouvir essa mensagem, pregue o evangelho de Jesus. Fale de Jesus aonde você estiver, porque essa é uma responsabilidade
que Deus entregou a todos aqueles que um dia já reconheceram Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que tem o conhecimento da verdade. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que recebemos a salvação, não podemos nos calar, nós precisamos pregar o Evangelho, porque o inferno tem avançado na terra. As trevas têm destruído, têm matado, têm roubado, mas a igreja ainda está na terra e nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, porque o nosso dever é orar, é pregar a palavra de Deus para que almas sejam alcançadas. E se você não pode, se você não consegue, se você não tem o conhecimento da palavra para pregar o evangelho do Senhor, então ore pelas almas. Ore para aqueles que evangelizam, ore por aqueles que fazem obras de missões, orem pelos pastores, orem pela obra de Deus, porque o Senhor está às portas e Ele vai e quer salvar almas. Então que eu e você possamos meditar nesta palavra e que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta tarde eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui em mais um quadro Tarde com Jesus, neste dia de hoje, neste sábado. Eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos inscritos que o Senhor tem trazido, Senhor, para este canal, pela vida daqueles que irão ouvir essa palavra. Eu quero te agradecer por esta tarde, eu quero te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, por teu amor, por teu cuidado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te buscar todos os dias, pela oportunidade que o Senhor nos dá de melhorarmos e de estarmos preparados, buscando a preparação na tua palavra, no jejum, na oração, na renúncia, na obediência. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs que vai ouvir essa mensagem, os santifica, os purifica. A tua palavra é a verdade, Senhor, nos guarda e nos livra do mal. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Aonde essa mensagem chegar, Pai, que haja entendimento, que haja discernimento para que essa pessoa possa compreender o que ela irá ouvir da parte do Senhor por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Se inscrevam no canal, compartilhe essa mensagem com um amigo, um parente, alguém que você entende que precisa ouvi-la. Ative o sininho da notificação clicando na opção todas. Fique na paz do Senhor. Deus te ajude. Deus continue te ajudando. Deus continue te fortificando. Deus continue te santificando, porque Jesus está às portas. Fique firme com Cristo, porque vale a pena estar com Ele. Amém? A paz do Senhor.